período que ele ficou doente, ele trabalhava de camelô. Então, ele tinha barraca e ele vendia calçado. E assim, começou mesmo o esquecimento dele em 2010 para 2011. Eu achei que era uma sentença, né? Acabou. O primeiro pensamento foi esse. Então, eles resolveram trazer esse atendimento para casa. Então, para mim foi muito bom. Eu achei que era uma coisa, mas totalmente diferente, né? Qualidade de vida mesmo, cuidado mesmo. A gente tem isso na faculdade, na medicina em geral, né? Tem a ideia de que no meu plantão ninguém morre. Tem um jargão, assim. E aí eu tinha como propósito de trazer uma realidade diferente. No meu plantão ninguém sofre. Quando eu conheci ele, ele era verdureiro. Ele vendia num carrinho que era um caixote de geladeira, tinha 2 pneus de bicicleta e um pau. Aí ele ia de manhã para a Ceasa, trazia a verdura, enchia aquele carrinho, né, de verdura. Aí saía gritando na rua, olha a verdura, olha o verdureiro. E de longe eu escutava o grito dele. Aí eu saía para fora, comprava verdura com ele e tudo. Daí a pouco a gente tava namorando, sabe? Aí que quando eu fazia raiva a ele, ou ele me fazia raiva, eu me deitava dentro do carrinho de verdura dele. Ele zangava, não sabe, porque eu deitava dentro. Quando eu saía, ele pegava assim no carrinho, jogava assim, eu não vou mais trabalhar também, não. Ai, era muito divertido, muito. Olha, ele quer falar. Quer contar a história dele também. Meu nome é Alexandre Ernesto Silva, sou enfermeiro, sou mineiro, né, mas minha atuação como projeto de extensão da minha universidade é no Rio de Janeiro, nas favelas da Rocinha e do Vidigal. E minha questão com os cuidados paliativos, ela nasceu de uma história que começou, na verdade, eu tinha 16 anos, uma tia minha teve câncer de fígado, e eu sou de uma família de uma cidade do interior de Minas, e quando a gente vai visitar minha tia em casa, minha tia, com um olhar de muito sofrimento, de muita tristeza, conta pra gente que ela teve alta para morrer em casa. E aí, nessa ida dela para casa, esse olhar dela de sofrimento me gerou um incômodo muito grande, assim. Como que a pessoa pode ter alta para morrer em casa? A pessoa tem que ter alta para viver em casa. Então, tem como isso ser melhor? A favela compassiva nasce, na verdade, ela foi um pouco orgânica. Quando eu fui pesquisar como que as pessoas morriam em condição de favela, que seria o meu doutorado, eu não tive como fazer pesquisa no primeiro momento. Eu peguei várias situações muito difíceis. Peguei aqui na Rocinha um senhor sendo comido por ratos, peguei no Vidigal uma senhora sendo comida por baratas, aqui uma senhora cozinhando, em fase final de vida, cozinhando sopa de papelão temperada por 18 dias e comendo só isso. Eu falei, não dá para fazer pesquisa, tem que atuar. Eu levei ele no médico, aí foi feita a ressonância e constatou que ele estava com Alzheimer em 2014. Cuidados paliativos, eu acho que eu entendo um pouco, né? O cuidado de uma doença que não tem cura, né? É só para dar o conforto para a pessoa viver melhor, não ter tanto sofrimento, nem o doente, nem a família que cuida, né? O envolvimento, na verdade, começa com o encontro com o sofrimento.
né, que foi durante a formação da faculdade, de entrar em contato com pacientes que tinham quadros de doenças muito graves, em fases avançadas, e que não tinha nada que a medicina pudesse fazer para interferir no curso natural daquela doença. E que esses pacientes, quando estavam com dor, ou que eles estavam em sofrimento, com a família em sofrimento, a abordagem que era apresentada era uma abordagem muito passiva, de observar aquele sofrimento e aceitar aquilo como se fosse parte natural e nada fazer. Era o que a gente escutava. Sabe quando você é muito jovem, que você acha que você vai consertar tudo, que você vai conseguir resolver tudo? Me veio um pouco isso. Aí, em busca disso, comecei a estudar cada vez mais algo direcionado, que não era uma questão de bom senso ou bom gosto. Era um conhecimento técnico que era necessário para que, quando diante do sofrimento, eu e as pessoas que trabalhavam comigo soubessem o que fazer, que não era só chorar junto. E aí eu aprendi muito sobre tratamento de dor, sobre comunicação, só que não existia um curso que reunisse todos os conhecimentos e habilidades necessárias para que você pudesse saber de fato o que fazer com todas as situações. Então eu ia estudando conforme a situação aparecia. O cuidado paliativo resgata a importância do cuidar. Então, na medicina, isso foi se perdendo com a questão tecnológica, com a coisa de vamos criar aparelhos e criar remédios e criar... né? E a gente esqueceu a base da medicina, a base de cuidar do ser humano em sofrimento é cuidar, né? Se alguém está em sofrimento, precisa de cuidado. Então, sim, a gente pode considerar que a Cicely Saunders é a mãe dos cuidados paliativos modernos, né? Que é o que a gente faz hoje. E na época da Cicely desenvolvendo a visão dela de cuidado paliativo aqui na Inglaterra, foi muito próximo da época da Elizabeth Kubler-Ross nos Estados Unidos, também fazendo um trabalho com pacientes em fase final de vida, mas a partir de um outro olhar. A Cicely trabalhava no St. Joseph's Hospice e na época ela estava querendo implantar uma série de mudanças nos protocolos de cuidado para esses pacientes que ficavam meio que aquela velha história, não tem nada a se fazer. E a Cicely ficava indignada com isso. Como não tem nada a se fazer? Tem coisa para fazer, vamos fazer. E aí ela queria implementar algumas medidas, ela tinha uma questão da espiritualidade muito forte, então de criar um espaço para esses pacientes terem um acolhimento espiritual, isso para ela era fundamental. E uma outra questão fundamental para ela era o manejo da dor. E olhando para os pacientes, ela foi entendendo que era uma dor que ia além da dor no corpo. E foi aí que ela criou o conceito de dor total, e que é um conceito que é a base dos cuidados paliativos hoje. Os cuidados paliativos olhar para um ser humano que tem uma doença grave, progressiva, que pode ter ou não possibilidade de cura dentro da medicina, mas que a gente sabe que vai estar enfrentando um período de grande sofrimento. Olhar para esse indivíduo é olhar para além de um corpo doente. Então, cuidado paliativo é olhar para a pessoa, para a história dela, para quem ela é, para a sua identidade, para o seu corpo que sofre, mas para entender qual é o significado desse sofrimento para essa pessoa. Então, qual é o sofrimento físico, emocional, social, econômico e espiritual. Então, a gente vai olhar para isso tudo. Cuidado paliativo olha para o sofrimento
total. Então, nessas diferentes dimensões do ser humano. Por isso que a gente não consegue dar conta de fazer cuidado paliativo como uma especialidade solitária, única, uma pessoa. São tantas necessidades, o ser humano é tão complexo, diante do sofrimento, mais ainda. Então, a gente precisa de gente, né? Trabalhar em cuidado paliativo é saber trabalhar em equipe, é saber trabalhar junto. O projeto Favela Compassiva, ele funciona, o eixo transversal dele é a compaixão, ou seja, fazer pelo outro. O grande motor é a própria comunidade. Então, como que funciona? Um número de moradores, hoje são 35 aproximadamente, da Rocinha e do Vidigal, foram capacitados em cuidados de saúde para leigos, não é nada que é exclusivo de um profissional. Então, a gente capacita eles para cuidar dos seus vizinhos, do seu entorno, dentro da própria comunidade, como um apoio à atenção primária à saúde. A gente faz a primeira visita a esse paciente, o voluntário local, traz para a gente, enquanto coordenação, uma equipe de profissionais, médico, enfermeira, assistentes sociais, físio, TO, fono, psico, um grupo multiprofissional, visita essa pessoa, vê de fato se ele é elegível. A partir do momento que ele entra, esse voluntário local vira padrinho dele, faz 1, 2, 5 visitas por semana. Nós damos suporte por WhatsApp. Uma vez por mês a gente faz um mutirão de atendimento para criar um novo plano de cuidados. Compartilhamos com as unidades básicas de saúde, que é a grande ordenadora da rede de atenção primária, e dessa forma a gente vai conduzindo. Quando essa pessoa precisa de algum bem material, algo que a rede não dispõe, a gente, por meio de campanhas de apadrinhamento, oferece para essa pessoa também fralda, medicamento, alimentação. E isso faz uma comunidade compassiva. Eu sou Jordan Ribeiro Dias, sou morador da Rocinha, já nascido e criado, e agora eu faço parte da comunidade compassiva. Eu sou um cuidador local e nós damos suporte aos profissionais de saúde. Eu tinha um irmão com câncer e no pescoço e tal. Inclusive, quando a colega me chamou, falou, está tendo um curso aqui maravilhoso, vai ter uma participação de todos nós, e mandaram exatamente uma pessoa com esse tipo de câncer. Então aquilo me abateu. Mas ao mesmo tempo eu falei, não, o que eu não pude fazer pelo meu irmão, posso fazer por alguém. Então aí eu procurei mais informações. Porque não é exatamente aquele tratamento médico em si. Aqui é muito carinho, é muito, conversa-se muito, novas palavras, incentiva muito mais as pessoas. E eu vi que com isso eu já estava podendo ajudar bastante. Então, e como você vê certas pessoas se fortalecerem, nossa, você não quer mais sair, você quer cada vez participar mais. Por uma organização interna nossa, eu acabei sendo escalado para atender o seu Raimundo, né? E isso já faz aproximadamente uns 10 meses e eu estou lá até hoje, né? E o nosso primeiro contato foi no momento onde a dona Francisca, ela demonstrava bastante sofrimento com a evolução da doença do seu Raimundo, sobretudo com o desfecho que ela teria. Ela tinha uma dificuldade muito grande de aceitar o processo pelo qual ela estava passando, né? E a partir dali a gente conseguiu estabelecer um vínculo de confiança e estamos lá até hoje. Seu Raimundo, vou abrir um pouquinho o braço do senhor aqui, viu? Para verificar a pressão do senhor, tá? Só não pode tirar a namorada dele aqui, ó. Pronto, pode deixar que a gente não vai mexer com a namorada dele, viu? Todos são carinhosos, todos eles, mas o Alexandre é um amor de pessoa. É uma pessoa maravilhosa. O Alexandre, o Jordan também. O Jordan é meu anjo da guarda. Em relação ao óleo, como é que está para a senhora aí agora? Só tem aquele que ele está na mão. Só tem isso que está na mão? E as fraldas só tem aquela que eu vi? Só aquela, é. Tá, eu vou providenciar. Eu ofereço tudo aquilo que nós temos, tá? Nós oferecemos fralda, nós oferecemos pomadas, óleo, essas coisas essenciais que ajudam ele. Então, de 2 vezes por mês, às vezes eu vou mais, principalmente se ela me ligar, falar que está precisando de alguma coisa, e é isso aí. E pergunto a ela todas as informações que eu preciso ter para repassar aqui para o grupo
E para mim ficar sempre orientando eles em alguma coisa, porque se ela tiver alguma dificuldade também, ela fala comigo. Se eu já não tiver esse conhecimento, eu repasso para os profissionais de saúde. Se precisar de alguma coisa no meio do mês, aciona o Jordão, tá? Ou pode mandar mensagem pra gente, tá? Que a gente tenta o contato com a senhora. Tá bom? Tá bom, pode deixar. Obrigada. Tem abraço mais gostoso? Não tem. Posso dar uma examinadinha nele? Pode, à vontade, é todo seu. Até então eu era muito só com ele. Estava passando por um luto ainda, né? Quando eu conheci a comunidade compassiva. Então, hoje eu falo que a comunidade compassiva são os anjos enviados por Deus. Nós nos deparamos com uma condição assim um pouco triste como a maioria, né? Uma esposa que fazia tudo pelo marido, mas que estava sem muita orientação de como prosseguir naquela condição, até porque a condição dele é uma condição que vai evoluir e cada vez mais ele vai ficar mais dependente dela. A equipe de psicologia atua 100% online. A gente não usa plataforma porque às vezes não é acessível para aquela família ou para aquele paciente. Eu estava lá no fundo do poço e eles pegaram minha mão e me tiraram lá de dentro. E tá com 3 anos que eles me apoiam, que eles... o meu apoio é eles. Mas ó, manda mensagem, tá? Tá bom. Precisa cuidar, é um ato de coragem, resistência e persistência, muito amor. Entendi que o espaço de tempo que eu poderia oferecer para um atendimento da população, eu poderia utilizar esse tempo para fazer formação. Então, a Casa do Cuidar nasce em 2007 para prática e ensino de cuidados paliativos. Só que a gente começou pelo ensino. Quando eu fiz a Casa do Cuidar, quando eu fiz a proposta para as pessoas que fundaram comigo, eu fui fazer um curso de empreendedorismo social. E aí eu aprendi nesse curso que a gente tinha que encontrar uma forma de se sustentar sem precisar passar o chapéu. Eu não sou muito boa nisso, assim, de pedir doação e tal. Me estressa isso de você também conseguir um volume grande de doação. Depois você começa com projetos que eles precisam ser perenes. E você precisa de recurso contínuo. E os cursos que a gente oferece são cursos pagos, então a gente recebe o recurso por aí, só que quando a gente consegue uma turma que liquida, né, as necessidades financeiras, a gente abre bolsas. Então, já teve curso que a gente tinha 50 alunos pagantes e 60 alunos bolsistas. Então, aqui a gente faz esses cursos de formação para os profissionais de saúde, de todas as áreas que estão envolvidas no cuidado de uma pessoa que esteja em sofrimento por um adoecimento grave. E também a gente faz os cursos para os pacientes, então aulas sobre dor. É muito frequente que os pacientes até tenham uma prescrição de analgésicos, mas é uma prescrição que não orienta adequadamente como tomar o analgésico. E eu vejo que às vezes a gente dá a aula de como tomar, já resolve boa parte dos problemas, porque eles já têm acesso aos remédios, mas não sabiam como tomar, ou tem fantasias, eu vou ficar viciado, isso vai me fazer mal, eu tenho que aguentar a dor, porque é assim mesmo. Então, as aulas para os pacientes, para os familiares, são um espaço muito potente de educação que a gente tem na Casa do Cuidar. Meu nome é Sandra Gonçalves, eu sou musicista, sou estilista e sou paciente de câncer há 10 anos e pouco. Em outubro faço 11 anos de tratamento. E a minha relação com a Casa do Cuidar começou com a casa paliativa e eu me senti em casa e fiquei. E como eu sou musicista, nasceu
a vontade de ter um espaço de música na Casa do Cuidar. Eu frequento, sou membro de um grupo de WhatsApp com pianistas. E esse piano foi colocado lá para doação. Foi muito incrível porque todo mundo colocou lá, eu quero, mas ninguém justificou, né? Por que eu quero? E eu falei, eu faço parte de um grupo de pacientes, eu gostaria de ganhar esse piano. Se ele vier para mim, eu vou doar para a Casa do Cuidar, para a gente fazer um trabalho com pacientes. Ele tem mais de 120 anos, mas ele é lindo, maravilhoso e ele consegue encher a Casa do Cuidar de música, de paz. E aí ele está aqui para os nossos cafés, para os nossos eventos. É o nosso paciente paliativo mais antigo. Meu nome é Ana Paula Cardoso Poniche, eu moro aqui em Lisboa há 7 anos. Eu sou psicóloga, psicanalista e paliativista. Os cuidados paliativos, eles surgiram na minha vida a partir da doença do meu pai, que foi diagnosticado com um câncer no cérebro, no qual ele fez um tratamento tradicional de químio, rádio, e logo após o primeiro ano de tratamento ele teve uma recidiva. E a partir daí, eu e as minhas irmãs, somos 3 irmãs, nós ouvimos do médico, do oncologista dele, que não havia mais nada o que fazer. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu pensava assim, como é que não tem mais nada para fazer se meu pai está vivo? Quando o médico sugeriu dele ser transferido para um hospice, que é uma unidade de cuidados exclusivos de paliativos, eu comecei a estudar sobre isso, comecei a me encantar por o quanto que a família e o paciente pode se beneficiar desse tipo de assistência. Infelizmente, meu pai não teve, nem nós tivemos tempo de ter essa assistência, porque o ideal seria, a partir do diagnóstico, ele já ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos, que é isso, uma equipe de cuidados acima de tudo, né? O paciente está ali não só para curar ou tratar um rim, um fígado, um tumor no cérebro, que foi o caso do meu pai, mas ele tem uma dor social, uma dor espiritual, uma dor emocional, familiar, que é muito grande e é muito desprezada pela medicina tradicional. Caí dentro de casa, né? Atendi a telefone, estava praticamente morto dentro de casa. Minha filha me ligou, pai, você tá bem? A hora que eu conseguia falar no telefone, eu falei, eu não tô muito bem não. Falei com a minha filha, ela tá, então tá, pai, eu vou passar aí. Aí nesse passar aí, meu primo me ligou. Falei, pô, cara, não tô legal não e tal. Aí
Nisso, mais um final de semana se passou, eu nesses trancos e barrancos, Deus é muito bom. Não conseguia nem tomar banho, porque eu não tinha força, né? Tava na cama, caí da cadeira. E eu não tinha força para falar no telefone, nem para pedir socorro. Aí eles vieram me buscar. Aí nesse dia eu tive uma melhora, só para... Eu morava do lado de uma igreja. Aí escutei tocar campainha de longe. Eu não sabia, aí consegui um grito, minha janela dava para uma igreja. E era a janela do meu quarto. Escutei chamar Santi, Santi, Santi. Era o meu primo. Joga a chave. Eu consegui jogar a chave. Pedi um menininho lá que ficava com a mãe, que cuidava da igreja, né? Fazia faxina. Entregou a chave pro meu primo, ele entrou. Aí me resgatou com a minha mãe estava com ele. E eu fui para a UPA de Engenho de Dentro, de lá acabou. Aí começa a minha história de cuidar da doença, do câncer. Estourou aqui dentro, né? Intestino, fígado, câncer, um monte de lugar. E daí foi a minha luta, começou a minha luta de sobrevivência, né? Que realmente eu passei por uma batalha mesmo, uma guerra na minha vida, do câncer. Você estava no hospital, né? E ele estava à beira da morte. É engraçado que ninguém falava nada para mim, entende? Só chorava. Não, que eu fora, sem saber de nada. Aí depois é que eu fui saber a história dele, aquela coisa toda. Isso marcou a senhora? Aí marcou, né? Marcou. Que deram ele até como morto, né? Aí deram como morto. Todo mundo já estava sabendo que ele tinha morrido, só eu não estava sabendo de nada. Foi até bom para mim, porque a pessoa passa mal, fica no estado nervoso, né? Então, durante a internação dele, eu ficava tranquila que sempre tinha, na época da pandemia, sempre tinha alguém que ia lá, que sempre arrumava um conhecido para ver e falar, não, que tá bem, mas no caso não tava, né? Aí é isso. A gente não esperava, né, que era tão grave, porque ele meio que escondeu isso da gente. E eu não esperava que era assim tão grave quanto existia essa gravidade, ele não falava, né? A gente ficou sabendo disso muito tempo depois e aí já estava no limite para poder recorrer, né? Fazer a cirurgia e tentar reverter o quadro. O cuidado paliativo, ele pode te proporcionar esse olhar mais amigável com a morte. E eu só pude também ter esse olhar a partir de um caso na família, porque até então eu nunca tinha olhado também para isso. A minha formação em cuidados paliativos veio da seguinte forma. Eu comecei a fazer um curso com a doutora Ana Quintana Arantes, lá da Casa do Cuidar. Um curso curtinho, que fala sobre como trazer a paz para a morte. E daí eu já comecei a falar, me pegou isso de alguma forma. Aí eu fiz a pós-graduação na Casa do Cuidar, em cuidados paliativos, que é uma pós-graduação para profissionais da área de saúde, e comecei o mestrado aqui em Lisboa, na Faculdade de Medicina, em cuidados paliativos também. Então, hoje em dia eu faço exclusivamente cuidados paliativos. Quando eu comecei a estudar, o que me chamou muita atenção foi o fato de você poder oferecer um cuidado muito mais amplo àquela família. E o discurso que eu tive, né, que o médico oncologista do meu pai, na época, disse para mim que não havia mais nada a ser feito,
Por favor, médicos, nunca digam isso a seus pacientes e aos familiares. É muito cruel. A gente pode oferecer muito mais. No Salgado Filho, eu conversei com o cirurgião, ele disse para mim que realmente foi o que ele falou para minha cunhada, que ele ia morrer em 72 horas. Eu assumi um termo pedindo para que subisse, tirasse a noradrenalina dele para que ele acordasse então. E aí ele acordou depois de 4 meses, muito bem, né, Linha? Nós estávamos em casa, eu tinha acabado de vir da consulta com a irmã dele, e aí de repente o telefone toca. O telefone toca e a voz do Sandy no telefone: vocês não vão vir me visitar, não? A gente quase caiu dura para trás. Aí quem morreu quase foi nós, né? Porque eu falei: caraca, como é que você tá ligando? A gente acabou de sair daí. Ele falou: eu acordei, não tinha ninguém aqui. E nós voltamos para o hospital. E aí foi quando ele saiu do CTI para o quarto. Já tem uns 3 anos que eu tô nessa luta. Porque antes eu não sabia. Para mim era uma dor na barriga, uma gase, alguma coisa. Eu não tinha dimensão que era um câncer. Que ia estourar tudo aqui dentro, já estava tudo já praticamente tomado. É coisas que não tem explicação. Por isso que na minha casa eu tenho uma frase que é escrita: Milagre de Deus, com meu nome. Vou no Rio para tomar a injeção da liriotide, que é uma vez por mês, do tratamento do câncer, né? Da quimioterapia. Eu tenho atendimento para pegar o remédio. Eu tenho atendimento na fisioterapia lá, na própria instituição. Psicólogo. Tudo. Eu tenho esses cuidados. Eu vou no INCA praticamente 15 dias. Aí eu vou para a fisioterapia. Aí médico, uma vez, depende da necessidade, fazer exame de sangue. Então praticamente o INCA é minha casa, eu estou sempre no INCA. Meu nome é Renata de Freitas, sou diretora do Hospital do Câncer 4, que é a unidade de cuidados paliativos do INCA. O INCA ele é formado por 4 unidades assistenciais, 3 unidades assistenciais que a gente chama de unidades de cuidado usual, que é por onde o paciente entra para iniciar seu tratamento oncológico, e essa unidade que a gente está, que é o Hospital do Câncer 4, é a unidade de cuidados paliativos que acolhe esses pacientes que foram tratados nas outras unidades assistenciais do INCA e que em algum momento da doença, seja pelo agravamento clínico, pela falta de novas linhas de tratamento quimioterápico ou de cirurgias, eles passam a ser acompanhados por nós. A gente está numa unidade que ela foi estruturada para isso, né? Ela nasce do desejo de 3 mulheres de darem assistência a esse perfil de paciente. E ela já nasce estruturada com esse fim, com essa finalidade, com elementos muito importantes para que o cuidado paliativo pudesse ser ofertado para esse perfil de paciente oncológico. Então a gente está dentro de uma unidade que tem uma estrutura não só de recurso humano, como uma estrutura física também diferenciada e que com certeza esse é o ponto crucial para que a gente, como profissional, consiga ofertar o melhor cuidado para esse doente, para essa família. E a meia serviria para a gente manter o que a gente reduziu com o enfaixamento. Só que o enfaixamento ele tem alguns entraves. Ele é um negócio que a gente tem que refazer, porque ele cai, porque são faixas que a gente coloca na perna e às vezes ele desce um pouco e às vezes a perna fica um pouco... Essa foi uma das primeiras unidades realmente do sistema público a ofertar os cuidados paliativos dentro do cenário da oncologia. Então ela tem um histórico, né, não só de assistência, né, então a sociedade não só conhece ela, como ela também tem um histórico de capacitação de profissionais. Então ela capacita muitos profissionais para que novos serviços sejam replicados também nesse modelo e a gente possa então ampliar para o cenário brasileiro a oferta de cuidado paliativo. Eu acho que a importância vem muito da capacitação também.
o paciente da gente já tem um perfil diferente, então acaba que a gente tem que ponderar. Será que ele vai refazer em casa? Vai ser mais um custo, né? Exatamente, vai ter como fazer em casa. Então isso pesa para mim. Eu sou fisioterapeuta aqui do INCA há 13 anos, né? Passei no concurso público e vim de Salvador para cá. E iniciei a trabalhar no INCA, eu não sabia direito para onde eu ia vir e acabei que eu vim para cá, onde tinha vaga, e me apaixonei pelo cuidado paliativo. No início eu não entendia direito o que era o cuidado paliativo, mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender as possibilidades que o cuidado paliativo ainda podia, apesar de ser doença avançada, o que a gente poderia fazer ainda. Ela puxa bastante, né, fisioterapia, né? Ela puxa mesmo, ela tira o máximo, mas eu me esforço bastante. Sou um cara que eu tenho força de vontade para as coisas. Então eu vim para cá, é um prazer para mim, né? Fazer exercício, tiro de boa. Negócio de dor, não tem nada que me impeça de fazer nada não, porque eu sou desse jeito aí. Vamos lá, Joyce, vamos verificar sua pressão. Como você passou essa semana? Passei bem, sem dor, graças a Deus. Meu nome é Joyce Quintanilha Santana, tenho 40 anos. Ai, a vida é muito boa, é tudo. Eu amo viver. Eu amo viver. Só não sucumbi a todas as situações porque eu amo viver. Corrida? Cabelo, vai, eu quero ver meu cabelo voar, vai. Minha mãe ficou doente em 2015, com câncer de colo do útero. Fez o tratamento em 2016 e a médica dela chamou as filhas para poder também dar uma olhada. E aí ficou esperando um pouco o tratamento dela terminar, porque estávamos todos envolvidos, né, na recuperação dela. E quando a gente passou pela médica, minha irmã estava bem, mas descobriram o câncer no meu colo de útero. Então, assim, 1 ano depois da minha mãe se tratar, descobriram em mim. Então, eu comecei o tratamento em 2017. Foi bem doloroso, né, porque a gente tinha acabado de sair de um furacão, né, da minha mãe. E descobrir logo em seguida em mim foi um baque, ninguém esperava. Achei que era uma sentença, né? Acabou. Eu vou ficar em casa e aí as coisas vão piorando e não vai ser feito nada, né? O primeiro pensamento foi esse. E depois eu fui vendo que foi melhor do que quando eu estava indo, né? Eu tenho exclusividade, né? Eu tenho atenção, eu tenho mais atenção, né? Não é aquela correria. O cansaço estava... né, eu fiquei bem debilitada, emagreci bastante. Então, eles resolveram trazer esse atendimento para casa. Então, para mim foi muito bom. Aí eu comecei a ver mais a psicóloga, os médicos, né? Tem mais aquele olhar, né? Aquela coisa de ter aquele tempo, né? Porque lá no hospital, querendo ou não, a gente por vez, é prioridade e tal. Quando eu vim para casa, eu fiquei no conforto da minha casa, eles ligam, né? E eu espero o momento que eles estão vindo. São pessoas maravilhosas, né? Eu oro pela vida deles, sabe? Quem vem,
tem a Rita, tem o Hernani, nossa, são pessoas que alegram o dia, sabe? Não é só um atendimento, alegram o dia com uma palavra, com carinho, né? E eu achei que era uma coisa, mas totalmente diferente. Qualidade de vida mesmo, cuidado mesmo. Então, assim, fizeram tudo que puderam fazer, né? Fiz a químio, fiz a rádio, fiquei 3 anos em remissão, mas aí o câncer voltou e descobriram a metástase em outros lugares, né? Da cintura para cima. Eu continuei fazendo químio e tentei fazer, mas as químios começaram a me dar reações. E para o meu bem, né, que a químio é algo também bem forte, eles viram que não poderiam insistir com a químio e fui transferida pro INCA 4, né, paliativo. Fiquei lá uns 8 meses, né. Fomos para pesquisa. E fomos para pesquisa, mesmo no 4, por isso que eu falo, assim, não é algo que terminou. Se tem uma oportunidade, se tem algo para fazer, se pode fazer alguma coisa, não é que você está no 4 e acabou, né? Então, fui chamada para pesquisa, para fazer imunoterapia. Também não deu certo, com mas foi junto com uma medicação nova, né? E na hora, assim, eu pensei assim, alguém fez a químio lá atrás para que hoje pudéssemos fazer, né? Por que não eu não fazer algo experimental para que, se der certo, outras pessoas possam se beneficiar? Esse foi meu pensamento na hora da pesquisa, né? Mas não deu certo em mim, deu certo em outras pessoas, mas em mim o câncer continuou evoluindo. E também, para que não viesse me prejudicar, eu tive que parar a pesquisa. Eu tinha coisas a enfrentar, eu tinha coisas, né, obstáculos, né, porque a doença vai debilitando, né, coisas que eu ainda não tinha vivido, mas eu estava com ele. E aí todas as internações, todas as consultas, e as pessoas ficam até pasmas, sabe? Porque muitas pessoas falam assim, os companheiros abandonam, né, não ficam, não permanecem. E aí eu olho pro lado, ele tá lá, né? Então, se tem que ficar internada, eu olho pro lado, ele tá lá. Então, assim, lógico, receber uma notícia dessa não é legal. Ninguém tá preparado, né? Você quer viver, você quer saúde, mas ter alguém, ter a base da família nesse momento é a melhor coisa. E graças a Deus eu tenho isso. É o que eu tenho, é a base da minha família. É a minha metade, né? Então, assim, sem ela, eu não estou, né? Então, eu vivo para Deus e automaticamente vivo para ela, entendeu? Então, assim, ela estando bem, eu tô bem, né? Mas eu não largo, não. A gente é um cordão de 3 dobras que não vai se arrebentar, não. Meu envolvimento com os cuidados paliativos é bem interessante porque está completamente atrelado ao INCA. Eu já trabalhava na assistência espiritual, na capelania hospitalar, na rede particular. Foi quando uma ex-diretora da nossa unidade do INCA foi na Inglaterra estudar no principal centro de cuidados paliativos do mundo, que é o St. Christopher Hospice, na Inglaterra. Lá ela teve a honra de conhecer o grande nome dos cuidados paliativos modernos, doutora Cecil Saunders. E em uma conversa com a doutora Saunders disse a ela que seria impossível falar em cuidados paliativos sem falar também de cuidados espirituais. A pergunta óbvia que essa médica fez é: do que a senhora está falando?
que na nossa formação em saúde no Brasil a gente não aprende sobre isso, né? São raros os lugares no Brasil onde o atendimento espiritual faz parte da formação do profissional de saúde. E ainda completou dizendo, aquilo que eu vejo ser realizado no Brasil, não acho que é disso que você está falando. Por quê? Era um trabalho de religioso nos hospitais, onde cada pessoa da sua religião entra para falar da sua fé. E a Saunders disse, não é disso que eu estou falando. E apresentou para ela o capelão do St. Christopher Hospice. Ela passa alguns dias com esse capelão, aprendendo o que de fato era um cuidado espiritual. E quando volta para o Brasil, me convida para poder implantar esse trabalho na unidade 4 do INCA. E o que ela me propôs foi tudo que eu sempre sonhei, mas até então nenhum diretor de hospital tinha me dado essa oportunidade. Eu venho de uma matriz religiosa, teológica, e a minha ideia era que eu ia levar a minha fé e trazer as pessoas para a minha religião. E quando eu entrei na capelania, comecei a estudar e convivendo com profissionais que me ajudaram muito, principalmente os pacientes que são meus mestres de cuidado, eu pude perceber que não é uma religião ou outra, mas é a relação que cada indivíduo tem com a sua própria religiosidade, ou mais que isso, com a sua própria espiritualidade. Então eu fui buscar, dentro da ciência da religião e da filosofia, aprender sobre as mais diversas religiões professadas no Brasil, para quando abordar o paciente, não ir levar a minha fé para ele, mas ouvir a fé do paciente e tentar ajudá-lo nessa caminhada a partir daquilo que ele traz para a gente. Existe uma tensão entre cuidado paliativo e a busca da medicina pela cura de tudo, né? Por realmente dominar a morte, né? Aqui não. Existe uma tensão, e é uma tensão real, né? Porque a gente quer viver mais, a gente quer poder viver melhor. Então, o limite de enxergar quando o corpo te diz não dá mais é um limite muito difícil para a medicina que a gente construiu na nossa sociedade, que é uma medicina que é uma medicina que desafia a morte descaradamente o tempo todo. Falta muito conhecimento sobre o assunto. Quando a gente começa a falar sobre isso para profissional de saúde, isso fica muito claro, a ausência de uma política que, se Deus quiser, a partir desse ano a gente vai ter, uma política que estimule isso, está em todos os cursos técnicos de saúde, todos os cursos superiores, porque a gente tem o costume de estudar a doença e não estudar a pessoa. Quando se estuda a doença, se essa doença, como as pessoas falam, vencem, a gente abandona a pessoa em prol disso. Mas quando eu cuido da pessoa, independente da doença ter cura ou não, a pessoa sempre tem o que ser feito. Esse ano foi aprovada uma portaria importantíssima para os cuidados paliativos, que é a obrigatoriedade de ter o cuidado paliativo como uma matéria na faculdade de medicina. Então, como que a gente nunca falou disso? Como que não falar da finitude numa faculdade de medicina? É tão importante, tão fundamental, e isso é um grande passo. Algo que eu queria dizer é, não limitem o sofrimento espiritual ou as demandas espirituais do paciente a categorias religiosas, porque a espiritualidade está para além da religião. É no sistema público que você tem a melhor qualidade de cuidado paliativo. Porque é uma situação triste que viabiliza, que é a ausência de escolha. Quando você está no sistema privado, você marca com o médico, ele diz para você que teu pai precisa de cuidado paliativo, você fica pé da vida, fica bravo, esse médico doido, tal, vou trocar de médico. Aí você marca com outro, até que você encontra um que fala, não, imagina, não é hora. E aí, toda sorte de procedimentos possíveis, morre na UTI, entubado, cheio de drogas e
soterrado ali de procedimentos, sozinho na UTI, provavelmente. Dificilmente ele morre acompanhado de alguém da família. É uma tragédia, mas foi feito tudo, entre aspas. Quando você está no serviço público, você tem um direcionamento do cuidado. Então, você chega num determinado ponto de adoecimento que o médico da equipe ali do hospital público diz, não tem o que fazer, vai para cuidado paliativo. Aí você pode espernear o que você quiser. Vai para cuidado paliativo, porque ou você vai para cuidado paliativo ou você vai para nenhum lugar. Aí você aceita. E aí, quando você recebe o cuidado paliativo bem feito, a maior parte das pessoas diz, por que não me mandaram antes para cá? Acho que o maior desafio hoje em dia de quem trabalha nessa área justamente é instrumentalizar a sociedade, instrumentalizar os doentes e as famílias de que ser encaminhado ao cuidado paliativo realmente não é o fim da linha de cuidado. Eu acredito que a minha busca para conhecer, para me especializar em cuidados paliativos, serviu muito para dar sentido ao meu sofrimento. Isso para mim foi salvador. Eu pude fazer daquele sofrimento alguma coisa útil e estou fazendo até hoje. O dia que foi bom, primeiro já tem que acordar agradecendo por estar vivo. E o bom dia você cria eu acho que a pessoa, ela cria. Às vezes acontece algumas coisas, mas a gente tem que acordar com pensamentos bons, pensamentos positivos, acordar com fé, alegria, disposto a fazer o que tem que ser feito. Você mesmo cria um bom dia para você. Eu acho isso para mim. Eu crio meu bom dia, acordo de bem com a vida, vejo minha mãezinha lá, me cuidando, me ajudando. Eu não tenho o que reclamar. Não tenho, eu não posso reclamar de nada. Só agradecer. Todo dia eu acordo agradecendo. Mais um dia eu tô aqui. O tempo, eu acho que a gente tem que aproveitar cada minuto, cada segundo e viver como se fosse o último, né? Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Então, o tempo é muito precioso. A gente tem que viver, saber viver.